Olá, bem-vindo ao podcast. Eu sou a Bruna e eu tô aqui com meu amigo Caio. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito presente em tudo que a gente faz hoje: cultura. Quando a gente pensa em cultura, logo vem a ideia de música, arte, festas tradicionais, mas a cultura é muito mais do que isso. Há um século atrás, já tinha pensadores criando ideias, teorias de como o indivíduo e a sociedade funcionavam. Para a gente começar, o que é cultura? Então, segundo Levi-Strauss, que a cultura é um sistema de elementos que são interrelacionados, formando uma estrutura organizada. Não só um conjunto de costumes e tradições isoladas, mas um sistema de signos, que são sinais, símbolos e práticas que são conectadas por princípios universais. E, segundo ele, essa estrutura que a cultura tem teria semelhanças entre as diversas, No caso, se a gente comparar as culturas, a estrutura interna delas vai ser semelhante. Essa é a visão estruturalista do que seria uma cultura. Acho que cabe também a gente comentar um pouco sobre os principais pensadores que falaram sobre a sociedade, Primeiramente tem o Augusto Comte. Ele é considerado basicamente o pai da sociologia, porque foi o primeiro a teorizar, e ele teve uma influência bem grande assim da física, digamos assim, porque ele dividia a sociologia em dois campos, que era a estática social, que define que analisa as forças de coesão entre a sociedade, ou seja, as coisas que mantêm ela do jeito que ela está, e a dinâmica social, que estuda como que ela evolui ao longo do tempo, o que causa as mudanças nela. E para ele teria a cultura de uma sociedade iria evoluir segundo 3 estados. Primeiro, o teológico, onde tudo é explicado basicamente por fenômenos sobrenaturais. Depois o metafísico, em que a filosofia ganha força. E o estado positivo, que é onde a ciência entra e explica basicamente tudo. Então seriam esses 3 pontos. Além do Augusto Comte, tem também o Karl Marx, polêmico, em que ele acredita que a evolução da sociedade se dá por meio de forças opostas, que seriam entre a burguesia e o proletariado, ou seja, os detentores dos meios de produção e os trabalhadores ali. Porque para ele tem essa injustiça, de que todo o lucro basicamente vai ser dividido ali para os donos do meio de produção. E nisso, o proletariado ele basicamente fica de mão banando, recebe assim uma coisa mínima ali. Então, para ele, essa dinâmica de luta é o motor da história, basicamente. Aí tem o Émile Durkheim, que tem uma abordagem mais funcionalista, considerando a sociedade como um sistema complexo, assim, formado por partes que trabalham juntas para manter estabilidade e coesão. Ele fala sobre os fatos sociais. Os fatos sociais são formas de agir, pensar e sentir, que são exteriores aos indivíduos, mas exercem um poder sobre as pessoas. Ele chama isso também de consciência coletiva. E essa consciência coletiva são esses conjuntos de regras e de estrutura da sociedade que é passada de geração em geração. Na escola isso é passado também. E aí a gente tem o Max Weber, que ele vai definir para a gente a ação social e a racionalização da sociedade, Ele afirma que existem 4 tipos de ação social, com relação a fins, que são calculados para alcançar um objetivo específico, com relação a valores, ou seja, por crenças morais ou valores éticos, que a pessoa faz uma ação
ação afetiva que é causada por emoções e sentimentos, e a tradicional, que é baseada em costumes e hábitos. Então, isso é um pouco do que os pensadores trouxeram pra gente ao longo da história, né? É interessante você falar isso, porque eu acabei até de lembrar de uma série, Black Mirror, você conhece? Sim, já assisti. Tem um episódio muito legal, Queda Livre, onde a sociedade é baseada em notas. Qualquer interação social que você tiver, você vai ser avaliado, tanto positiva quanto negativamente. Então, por exemplo, não tem quando você pega um Uber ou quando você pede um lanche no iFood, você não consegue avaliar o estabelecimento, não consegue avaliar até o entregador? Na série, isso é meio que levado ao extremo, porque qualquer interação social as pessoas vão te avaliar. Se você pegar a personagem principal mesmo, se ela pega um elevador com uma colega de trabalho, se no final da interação social a conversa delas foi desagradável, então ela pode receber uma nota ruim ou pode dar uma nota ruim também. E querendo ou não, isso acaba gerando uma pressão social muito grande, porque é como se existisse, a gente pode fazer associação justamente com Max Weber, é como se existisse essa racionalização extrema, onde cada interação é calculada, em termos de custo, benefício social, sempre visando o máximo de pontos possível. Cria uma lógica meio burocrática. Essa lógica, ela cria meio que uma forma de burocracia digital, em que os algoritmos substituem instituições tradicionais. Então, decidindo crédito, habitação e até a amizade com base nas notas. Meio que todo mundo vira um fantoche, todo mundo está meio que preso em uma jaula de ferro, onde você não pode ser sincero, onde você não pode ser você mesmo, e sim querer agradar a qualquer momento. Realmente, Bruna, e isso nos leva a refletir também, será que isso já não está acontecendo atualmente? Pode até não ser uma nota literal, assim, que as pessoas nos dão, mas a gente se comporta também de modo a agradar os outros e a ter uma imagem positiva, visando benefício, sim, né? Essa visão racionalizada, igual você falou. Então, até onde a gente se comporta de forma autêntica e até onde a gente se comporta de forma racionalizada para conseguir algum benefício. Fica aí a reflexão, né? Sim, é verdade. Bom, deu para entender que a cultura não é só arte ou tradição, mas também a forma como a gente vive e se relaciona. Ela influencia desde as nossas escolhas mais simples até os grandes problemas sociais. Bom, por hoje é isso, vamos ficando por aqui e até a próxima.